principalmente assuntos voltados a anjos. E em meio a isso, hoje, com o avanço da internet, o avanço da escrita, principalmente da imprensa, e de hoje muitas publicadoras, esses materiais têm chegado na mão de muitas pessoas. E com esse, como eu falei com os irmãos, esse certo tipo de idolatria voltada ao povo de Israel, as pessoas começaram a fazer muito uso de materiais judaicos, porém não bíblicos, que fala a respeito de anjo. E boa parte desses materiais são materiais gnósticos ou de linha cabalística. A cabala, irmãos, uma um ramo do judaísmo místico. É como nós podemos dizer, como o espiritismo kardecista, o espiritismo Allan Kardec, as pessoas gostam de coisas místicas em volta de numerologia, de anjos, e se apega a esses tipos de coisas. E esses tipos de coisa têm chegado aos nossos dias. Tem muitas igrejas hoje no meio do povo neopentecostal que estão fazendo uso dessas coisas. Por isso, essa doutrina ela é muito importante para nós estudarmos e conhecer aquilo que ela está falando. Vamos só me dar um minuto, só para eu poder ler uma mensagem que trabalho. Então, irmãos, aqui na, na primeira, o primeiro ponto, ponto 4.1, a etimologia da palavra, a etimologia da palavra anjo. Ela deriva do grego como ângelos e do hebraico como malak. E é tanto no grego como no hebraico essas palavras têm um sentido de mensageiro. Isso implica, principalmente quando olhamos as manifestações do anjo Gabriel na terra, tanto com Daniel e até mesmo Maria, a Maria, mãe do nosso Salvador, e com Zacarias, pai de João Batista, ele se manifesta falando que era o anjo Gabriel, que ele trazia uma mensagem da parte de Deus. Mas não somente o anjo Gabriel, mas a palavra anjo em si, ela traz significado de mensageiro, alguém enviado a transmitir uma mensagem de alguém superior. E no caso dos anjos, eles têm esse trabalho de transmitir os desígnios de Deus aos homens quando Deus assim os envia. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que anjo não vem na igreja para passear. Anjo não vem na igreja simplesmente para você vê-lo e ficar empolgado. Anjo, ele tem um propósito para se manifestar. Todas as vezes que você vê um anjo manifestando, tanto no Velho como no Novo Testamento, teve um porquê. Eles não simplesmente vão vir à igreja para você ver ali um anjo como esses criados na mente desse povo neopentecostal, que são fanáticos, que criam anjos com asa brilhante, e esses anjos gigantes, e coisas desse tipo que, boa parte das vezes, são invenções para o suposto pregador transmitir uma falsa espiritualidade para a igreja, para os seus ouvintes. E, e hoje em dia o povo está vendo anjo demais. Os irmãos observar, é muito anjo que o povo anda vendo. Eles começam a falar que está vendo um anjo aqui, um anjo ali, e causa esse despertar no povo que eles dizem ser um movimento pentecostal, quando na verdade não é. Porque eu acredito que a presença de um anjo na igreja, mesmo que se ele venha se manifestar, não deveria ser motivo de movimento de glória, porque nós já temos o Espírito Santo já está presente com a igreja, temos Cristo que morreu por nós e as pessoas estão preocupando com a presença de anjo. E se os irmãos observar, todas as vezes que esses supostos pregadores anunciam ter visto um anjo nessas igrejas, o povo vai ao delírio e começam a falar em mistério e a pular e coisas desse jeito.
Ele diz assim na página 72, ó, contudo, em certos momentos, era incumbido de tarefas particulares e especiais, tal como proteger um esforço humano, como guardar os hebreus no deserto. Eles executavam juízo, livravam, protegiam e participam do louvor ativo a Deus. Então, o, em certos momentos da vida, os anjos eles servem para preparar o caminho do povo de Deus, estar dando livramento, estar guiando, como aconteceu no período do Velho Testamento, os anjos dando direção para o povo de Deus. Para os irmãos entenderam a questão de anjo, que o povo de Israel eles andavam com a presença de Deus, e no capítulo 32 do livro de Êxodo, versículo 15 e 16, Deus fala que não andaria mais com o povo e enviaria um anjo. Eles rejeitam a presença do anjo e diz que se Deus não fosse com eles, eles não sairiam do lugar. Uma proposta dessa hoje para o povo crente, eles iam onde que o anjo quisesse levar, eles iam. E o povo rejeitou a presença do anjo. Mas os anjos eles têm esse trabalho, como guardou o povo de Israel no deserto, eles se executam juízo. Esse juízo aqui tem a ver com juízo imposto por Deus, como no caso de Davi, tá até a sentença, o texto aqui, quando Davi contou o povo por soberba, para mostrar a sua grandeza em exército, fazendo um censo, e houve uma punição que Deus enviou um anjo para punir. Vemos também no povo inimigo, Deus punindo o povo inimigo através de anjo. Ele mostra, como fala o Salmo 91, versículo 11, que Deus dará ordem ao seu anjo para que nos guarde no caminho. E eles também participam do louvor, conforme está aí no Salmo 48, versículo 2, e Isaías 6, versículo 3, onde fala que os serafins, eles diziam santo, santo, e santo é o Senhor dos exércitos. E lembrando que os anjos são adoradores e não são dignos de adoração. Os anjos são seres criados por Deus que eles adoram ao Senhor e não devem ser adorados de maneira alguma. A razão é essa que eu disse que as pessoas empolgam mais com a presença de um suposto anjo visto por um suposto pregador, quando ele diz, do que quando ele fala que Jesus está na igreja. Então, os anjos, eles em momento algum devem ser adorados. Existe um número enorme de hinos no Brasil que acabam falando mais de anjos do que de Deus. São hinos, principalmente esses supostos corinhos de fogo, que são cantados nas igrejas pentecostais, eles falam mais de anjo do que do próprio Deus. Então, os anjos, eles são seres como nós, criados, e não são dignos e não deve que lhe dirija adoração ou louvores. O profeta, o João, na ilha de Patmos, no livro do Apocalipse, quando ele viu o anjo, diz a Bíblia, que ele se encurvou ao anjo para o adorar. E o anjo disse para ele: levanta, porque eu sou conservo teu, e adore a Deus. Então, o anjo não recebeu adoração. E como nós vamos ver no percurso aqui, existe um anjo que manifestou no Antigo Testamento, que esse sim recebeu adoração, que sempre você vai ver na sua Bíblia, escrito em letra maiúscula, que é o anjo do Senhor, que isso é o que nós chamamos de uma teofania. A palavra teó, Deus, e fanon, que quer dizer manifestação. Supostamente seria uma manifestação da pessoa de Deus em uma forma angélica para comunicar com os seres humanos na terra, como foi com Abraão, com Manoá, pai de Sansão, com Josué e outros no período veterotestamentário. Já no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, nós já não vemos mais a presença desse anjo do Senhor. E então, agora, os demais anjos criados, não importa o nome dele, eles não são dignos de adoração. Ele vai dizer que nos evangelhos sinóticos, sinótico quer dizer ver em conjunto, ter uma mesma visão. Isso está falando do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, porque João tem uma visão diferente a respeito de Cristo nos seus escritos.
Ele vai dizer que os anjos eles anunciaram o nascimento de Cristo, eles cantaram quando Cristo nasceu. Um anjo apareceu a José em sonho, alertando ele. Ele apareceu por duas vezes, alertando ele para receber Maria como sua mulher e também lhe alertando a tirar Jesus e Maria, sua esposa, da região onde eles estavam para ir para o Egito, até que Herodes fosse morto ou morresse, para que o menino pudesse voltar para a sua terra são e salvo. Ele mostra que os anjos serviram a Cristo na tentação. No jardim do Getsêmani também um anjo apareceu a Jesus para o confortar, conforme Lucas, Mateus e Marcos não mostram, mas Lucas mostra isso. E na ressurreição eles estiveram presentes, conforme os evangelhos mostram isso, Mateus e Marcos, já melhor, Mateus e Lucas, e o evangelho de Marcos, quando mostra apenas uma pessoa, está falando da própria pessoa de Jesus, conforme está em Lucas. Lucas fala que as mulheres viram dois anjos e um outro homem que era Jesus. Já Marcos apresenta somente esse homem, está falando da pessoa de Jesus. Mas os anjos estiveram presentes ali, possivelmente eles removeram a pedra, não para que Jesus saísse, mas para que as mulheres pudessem entrar. Lembra disso que Jesus não estava limitado àquela pedra. Primeiro que ele poderia mover a pedra apenas com uma palavra, ou fazer assim com a mão, ela moveria, mas ele poderia passar pela própria pedra, como ele fez na casa quando estavam os 12 reunidos, que diz a Bíblia que eles estavam com as portas fechadas e Jesus se apresentou no meio deles. Então, aquela pedra não era por causa de Jesus, e sim por causa das mulheres. Inclusive, se você observar, a Bíblia fala que elas estavam indo pelo caminho perguntando como que ocorreria para que elas pudessem mover a pedra, porque a pedra era pesada e era grande. E no momento ocorre o caso dos anjos moverem a pedra para que elas pudessem entrar. Ele vai falar da natureza dos anjos. Ele fala que quando nós falamos de natureza, ou seja, das qualidades originais, que elas são encontradas na Bíblia. Então vai mostrar que eles são velozes, eles são assexuados, eles são fortes, gloriosos, superiores aos homens, porque eles não morrem, e são seres invisíveis. E que, por boa parte das vezes, para que se Deus abrir nossa visão espiritual, ele se torna visível, como aconteceu no período tanto neo como veterotestamentário. Os anjos, irmãos, nós não temos como calcular a velocidade dos anjos, como alguns tentam fazer. Nós não sabemos. Uma coisa é que em uma noite um anjo passou e matou todos os primogênitos homens, filhos de homens no Egito, e também os primogênitos dos animais, e foi um anjo apenas. E também, num percurso de um espaço de tempo muito curto, que nós não sabemos também quanto, ele passou no exército do rei da Síria e matou 185 mil homens. Então, nós entendemos que ele passou numa rapidez sem cálculo para que pudesse matar essa quantidade de gente no percurso da noite. Que se tivesse 100 mil para matar 180 mil, acho que uma noite não daria. Então, é muito rápido. E a questão dele ser assexuado, Jesus mostra isso naquela passagem de Mateus 22, quando os saduceus questionam a respeito da ressurreição, e Jesus dá neles um ensinamento tanto abatendo os seus pensamentos, que eles não criam na ressurreição e nem anjos. Jesus dá a eles duas doutrinas que eles não criam em um assunto só, mostrando que na ressurreição não se casam nem se dão em casamentos. Nós seremos como os anjos na eternidade, ou seja, seremos assexuados como os anjos. Então, lá não, os anjos eles não reproduzem. E eu estou dizendo isso porque existe também uma doutrina que ensina que os anjos coabitaram com mulheres no capítulo 6 do livro de Gênesis, e ali eles tiveram filhos com as mulheres, e esses filhos eram gigantes, e daí eles vão fazer uma interpretação muito errada do capítulo 6, ensinando besteira. E os irmãos, queiram ou não, isso é um ensinamento dentro das igrejas evangélicas. As testemunhas de Jeová são adeptas desse ensinamento, mas nós temos pessoas que têm até um nome bem considerado na teologia nossa brasileira,
que eles defendem essa ideia, como o Dr. Russell Shedd, que já dorme no Senhor, mas ele defende essa ideia. Inclusive, ele defende a ideia de que isso foi uma segunda queda dos anjos, que no capítulo 6 de Gênesis, mas um grupo de anjos caíram porque desejaram coabitar com as mulheres. Outro nome que eu, inclusive, respeito bastante na sua linha de teológica, ele é um bom teólogo, mas ele defende essa ideia, é o pastor César Cavalcante, esse que sempre está nos debates aí, nos podcasts, é uma pessoa bem idônea, bem com a teologia bem robusta, mas ele defende essa teoria também de que os anjos desceram e coabitaram com mulheres e tiveram relações. Então, os anjos, irmão, não têm sexo, então não existe anjo, anja, não existe anjinho, aqueles anjinhos pequenininhos, igual dos filmes, da criação católica, essas coisas não existem. E tampouco esse pensamento. Inclusive, tem muitos pastores que, por dar uma interpretação errada do livro de Zacarias, capítulo 5, fala que houve uma manifestação de anjo em formato de mulher. Mas se você ler lá, você vai ver que não tem isso no texto. O texto não está falando disso. E não sabemos por qual razão que os anjos manifestaram na aparência de homem, não sabemos qual a razão, mas o que entendemos é que no céu os anjos são assexuados. Não existe homem nem mulher, não é anja, nem filhote de anjo. Eles são gloriosos porque eles resplandecem uma glória que nós, como homens, não conseguimos ter na nossa visão, e são superiores, como eu falei, aos homens, porque eles não morrem. A outra página, 74, ele fala assim, se eles são seres espirituais criados, ou seja, eles foram criados. Os anjos, eles não são eternos, eles são criados. Tudo que foi criado recebe a eternidade, mas não é eterno, porque eterno é aquilo que nunca foi criado. É o que não tem início e não tem fim. E ele vai dizer que eles foram criados um a um. Aí embaixo ele mostra que o que Paulo fala assim, olha, Paulo nos diz que Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, por meio de Cristo e para ele. Ou seja, isso está falando de Colossenses. Inclusive, Paulo está debatendo aqui uma heresia que estava surgindo na época, da qual essa heresia dava muita ênfase a anjo, que era o início do gnosticismo, que ensinava que o espírito é superior à carne e a carne para nada presta. E assim sendo, como os anjos são espíritos, eles davam um foco muito grande a anjos e fazia culto a anjo. E o apóstolo Paulo está mostrando que Cristo é superior aos anjos. Mas uma coisa interessante que o comentarista mostra aqui é que os anjos eles foram criados em um período que nós não sabemos qual é. A Bíblia se cala nisso e como ela se cala, nós não podemos falar. Eles foram criados num espaço de tempo que foge o nosso conhecimento e foram criados todos de uma vez. Não foi criado um anjo hoje, um daqui a 100 anos, um daqui a 1000 anos, outro foi criado em um mês. Não, todos foram criados, nós acreditamos, de uma forma instantânea. Deus deu ordem e os anjos foram criados. Há alguns judeus que acreditam que os anjos foram criados no mesmo dia da criação. E há até alguns pastores que também defendem isso, que quando a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra, por não conseguir interpretar o capítulo 1 de Gênesis direito, as pessoas acabam falando besteira. O que é o capítulo 1 de Gênesis? O capítulo 1 de Gênesis ele é um resumo da criação. Ele é um resumo da criação. Se os irmãos observar o capítulo 1, versículo 27, 26, 27, o 26 fala assim, que Deus criou homem e mulher, a imagem de Deus o criou. Mas a mulher não foi criada no mesmo dia do homem. Os irmãos estão entendendo? A mulher foi criada tempos depois, que nós não sabemos também qual tempo, quantidade de tempo é esse. Mas a mulher não foi criada no mesmo dia do homem. E o capítulo 1 de Gênesis está mostrando um resumo de toda a criação. O versículo 1 mostra o resumo de tudo.
O versículo 1 seria mais ou menos isso. Deus criou tudo que está nos céus e tudo que está na terra. O versículo 2 mostra como ocorreu o processo da criação. Então, o capítulo 1 de Gênesis ele é um resumo de toda a criação e o versículo 1 é um resumo do resumo. Por isso, nós não podemos dizer, a partir do versículo 1, que os anjos foi criado no mesmo dia que foi criado separação de águas e água, foi criada a porção seca, que foi criado o sol e a lua. Não. Em um certo momento, fora do alcance do nosso pensamento, Deus criou os anjos, mas nós não sabemos como. E criado todos de forma instantânea, não criado tempos depois. E outra coisa, quando o comentarista mostrou que foi criado uma a um, é justamente porque os anjos não reproduzem. Se você olhar Malaquias fala que Deus fez somente um, e somente um é somente um casal. E fala, por que somente um? Porque ele buscava uma semente piedosa. Ou seja, todos os seres humanos têm a sua raiz em Davi, em Adão. Já os anjos, cada anjo é anjo. Anjo, cada um foi criado fora do outro anjo. Mas embaixo ele fala assim: ó, Deus criou os anjos muito antes de criar o homem, como eu falei. E há alguns teólogos que ousam arriscar a época situada no sétimo dia da criação, baseada em Gênesis 2:1, que diz assim: os céus e a terra e todos o seu exército foram acabados. O exército aqui, irmão, tem vezes que você vai falar de exército do céu, vai estar relacionado a anjo, vai ter vezes que vai estar relacionado simplesmente ao sol e à lua e às estrelas. E outras vezes aos planetas, mas boa parte das vezes é simplesmente o sol, a lua e as estrelas. E aqui está fazendo menção a isso, a sol, lua, estrelas e talvez a planetas. Não está relacionado aqui o exército aqui com anjos. E então o comentarista está mostrando que existe alguns pastores que defendem a ideia que eles foram criados ainda depois do homem, ainda, no sétimo dia. Então, é só para os irmãos terem noção disso aí, como que as pessoas não observam a Bíblia, simplesmente usam um versículo para tentar defender algo. Morrob, perguntar alguma coisa? Bom, a criação dos anjos, a queda, na verdade, dos anjos foi antes ou depois da criação do mundo, da terra? Biblicamente, nós entendemos que foi antes da, da criação até da Terra. Entendemos que foi antes. E é claro, nós vamos chegar lá e eu vou explicar os versículos, irmãos, que nós temos que ser fiel ao texto. Nós não podemos tentar defender aquilo que nós achamos, temos que ser fiel ao texto. Quando chegar nessa parte, eu vou explicar os irmãos. Mas o que dá a entender que foi antes. Mesmo que nós não tivéssemos texto nenhum bíblico, entenderíamos que foi antes. Porque após a criação do casal, nós vemos a presença do inimigo ali no jardim para poder destruir o homem. Então, implica que foi antes da criação de todas as coisas. Ou, pelo menos, seria no espaço, que apesar do assunto aqui não ser antropologia, mas que a antropologia, nós vamos ver isso, eu não acredito que o homem foi criado, eu sempre falo isso, criado ontem, a mulher hoje, o homem pecou amanhã. Eu não acredito que foi assim. Como algumas pessoas, os judeus, por exemplo, não são todos, mas existe um grupo de judeus que diz que o homem foi criado meio-dia, a mulher foi criada 3h30, eu não sei como que eles conseguem fazer isso, e eles caíram ao pôr do sol, às 6 horas. Que vida mais miserável foi essa, gente? Pior do que os calvinistas da interpretação, criado para pecar. Então, é uma vida muito miserável. Primeiro, se os irmãos observar, a mulher só foi criada para o homem depois que o homem deu nome a todos os animais. E a Bíblia diz assim, que Deus trouxe os animais a Adão e ele deu nome um por um. Então, é claro que nós não temos, não teria naquela época a quantidade de animais que nós temos hoje, mas eu creio que teria muitos animais. Então, ele deu nome a todos. Isso foi um trabalho árduo para ele, dar nome a todos os animais. Depois que ele foi ter uma mulher, nós vamos observar que ele trabalhou no jardim antes de ter uma mulher. E não é possível que foi criando a mulher e foi pecando também, não. Eu acredito que eles viveram um período. E nós temos que entender que a Bíblia fala que Adão morreu com 930 anos.
Eu acredito que os anos de Adão, que a Bíblia diz, foi contado depois da queda. E não desde quando Adão foi criado até a sua morte, ele viveu 930 anos. 930 depois da queda. Porque Adão foi criado para ser imortal, então o tempo não contava. Vocês estão compreendendo? Se o tempo não conta para quem é para viver imortal, então ele foi, os seus 930 anos foi contado depois da queda, e não desde quando ele foi criado. Aí o comentarista vai dizer mais. Os anjos de Deus possuem natureza espiritual. É espiritual. Se é espiritual, implica que nós não vamos ficar vendo anjo toda hora, principalmente com o olho nu. E ele mostra Hebreus 1,14, onde fala que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço e a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ele fala, portanto, ainda que sejam retratados na Bíblia em sua forma gloriosa ou mesmo com aparência humana, não dispõe de corpo físico. Então, às vezes, os anjos vão aparecer na Bíblia com aparência humana para se identificar com os humanos, mas nós não sabemos como é o corpo de um anjo. Eles são espirituais. Inclusive, se você observar atentamente, quando no Evangelho de Lucas, o anjo aparece para Maria, que é o anjo Gabriel, ele aparece numa forma corpórea e ele aparece numa aparência humana. E nessa aparência humana, Maria conversa com ele normal. Quando ele se apresenta a Zacarias, parece que ele se apresenta na forma que ele é, que causa um espanto muito grande em Zacarias dentro do templo. Ele fica atônito dentro do templo e com a presença desse anjo ali. Então, nós não sabemos como é a forma de um anjo, como é a sua aparência. Nós não sabemos. Não é esse rapaz bonitão aí, loirão, fortão, bonitão, do olho azul, igual é criado aí na mente de muitas pessoas. E por esse povo que anda vendo anjo aí, que eles veem anjo tudo quanto é jeito. Não, não é essa imagem a imagem dos anjos. Os anjos são espíritos. E sendo espíritos, nós não sabemos qual é o formato de um anjo. Aí ele fala assim: ó, da mesma forma, não estão sujeitos às limitações do tempo, do espaço. Para mover-se de um lugar para o outro, esses dois fatores, tempo e espaço, se dispõem em relação ao homem, pois está preso às leis naturais. Então, ele mostra que, por eles serem espíritos, eles têm essa facilidade de se locomover de um espaço para o outro com rapidez. Ele fala que, no caso dos anjos, por não possuir a matéria humana, se transporta de uma localidade distante para outra de forma extremamente rápida. Aí ele fala até aqui o fato de quando, na oração de Daniel, o anjo Gabriel vem até ele e ele fala que viu ele voando rapidamente. Esse rapidamente, possivelmente, ele descreve que ele veio numa velocidade incalculável. Ele fala assim, ó, no último parágrafo: como os anjos são espíritos e não possuem corpo físico, geralmente não podemos vê-los, a menos que o próprio Deus nos dê a capacidade para enxergar. Uma das razões dessa invisibilidade certamente é para que os homens não mudem o foco da adoração para eles. Primeira coisa, se nós fôssemos ver anjo normal, viríamos também demônios, porque demônios também são espíritos. E as pessoas gostariam de ver anjo com essa facilidade, então iriam ver demônios também com facilidade. Se Deus abrir a visão espiritual de todas as pessoas para ver o mundo espiritual, eles iriam contemplar muitas coisas que não gostariam de ver. E uma coisa que ele falou aqui é que para que não viesse colocar todo o seu foco nos anjos, como eu falei, a carta aos Colossenses já mostrava a maneira que o povo passou a adorar anjo, e isso tem se repetido no nosso meio constantemente. Manglês? Os quatro seres citados em Ezequiel 2, eu acho que um ou dois, se não me engano, que as pessoas sempre associam a anjos, que eles falam, né? Ah, as pessoas, como as pessoas pensam que são os anjos, como realmente são. Tá correto isso? Os anjos são aquilo ali que Ezequiel viu. Aqueles anjos ali, ninguém vê, ninguém quer ver, porque não tem, eles não são bonitos. Ali é um com corpo de homem, com asa cheia de olhos por baixo, com uma cabeça com quatro rostos e o pé como de boi. Então, ninguém quer ver anjo assim.
E o outro eram rodas entre rodas, cheio de olhos com asa, que é os que eles chamam de orfanins. Então, esse tipo de anjo o povo não quer ver, vê esses bonitão, musculoso, com asa brilhante de ouro, cabelão loiro, é os anjos de Hollywood, é os anjos dos filmes de Hollywood, é esse que eles andam vendo. Então, e eles criam tanta besteira em relação a anjo, por exemplo, você acabou de citar aí a passagem de Ezequiel. Eu lembro quando eu aceitei Jesus de pouco, as pessoas ficavam falando tanta coisa, criava tantas coisas relacionadas à interpretação de sonho, aí falava que se você vê um anjo no seu sonho, você deve olhar para o pé dele. Se ele tiver o pé de boi, não é de Deus. Aí, na época, ok. Aí, quando eu comecei a estudar a Bíblia, fui estudando, eu fui em Ezequiel, que os querubins ali tinham pés de boi, de novilho. Aí eu falei, então eu prefiro ficar com a Bíblia, né? A Bíblia fala que eles tinham os pés assim, então não tem nada a ver que quem tem pé de boi é demônio, no seu sonho. Então, são as besteiras que as pessoas falam por não conhecer a Bíblia e querer impor as suas experiências. Coisas espirituais, irmãos, eu costumo dizer, aquilo que Deus não nos mostra, não nos dá discernimento, nós não devemos falar nada. Tem coisa que não precisa nem de Deus falar, que está muito claro aí que aquilo é carne pura. Mas experiências de cada pessoa, a experiência delas, eu não me meto nas experiências, mas eu acho que as experiências não são doutrinas. A maneira que a experiência que eu tenho com Deus, com o Espírito Santo, em sonhos e coisas assim, elas não servem como doutrina para os irmãos. Elas podem servir como algo paliativo para a edificação dos irmãos. Simplesmente isso, mas nada mais do que isso. E não é porque aconteceu comigo de uma forma, vai acontecer com outros. Então, nós temos que parar com as experiências nos púlpitos e falar mais da Bíblia. E as pessoas passam a interpretar coisas da Bíblia a partir das suas experiências. Eu já vi da boca de pessoas como tem livros hoje relacionados a dons espirituais que parte das experiências das pessoas e não do que a Bíblia ensina. E essa questão de anjos, nós temos que partir do que a Bíblia ensina e não das experiências humanas, porque as experiências elas não irão resolver nada. Aí ele diz mais que eles são maiores em força. Aí ele mostra aqui que eles matou 185 mil soldados do rei da Síria, em força e poder do que os seres humanos, mas eles podem. Mas esse poder é otorgado por Deus, ou seja, tudo vem de Deus, porque eles foram criados por Deus, mesmo que eles foram criados com essa força, com essa rapidez, eles fazem aquilo que Deus manda. Para realizações de tarefas específicas como um fim em si mesmo. Ele fala que ele é usado na luta contra os poderes malignos e demoníacos sob o controle de Satanás. Aí aqui mostra Daniel, capítulo 10, Apocalipse, capítulo 12. Daniel, capítulo 10 é a parte que fala que o príncipe da Pérsia se colocou no caminho do anjo Gabriel e ele voltou ao céu, trouxe consigo uma comitiva maior, né, ali junto com Miguel, e Miguel ele lutou com o anjo da Pérsia enquanto Gabriel passou para trazer resposta a Daniel, e mostra novamente Miguel lutando com o dragão, que é Satanás, e os seus anjos, e Miguel, nesse momento, comandava um exército angelical também, que venceu. Isso mesmo. O Gabriel também lutou. Que as pessoas falam que é só Miguel, mas na verdade todos os dois lutaram. Só que por alguma razão ele precisou de voltar ao céu e trazer consigo Miguel. Então, no Apocalipse, vemos Miguel novamente batalhando com Satanás e os teus anjos em relação ao povo de Israel. Ele fala que a classificação e hierarquia dos anjos. Lembrando aqui, irmão, que isso aqui é a classificação teológica. Nós não sabemos se isso aqui é desse jeito. A Bíblia em si, ela não fala isso que os comentaristas vão mostrar aqui. Porque o céu está... Esse céu do mundo espiritual está além da nossa capacidade. Então, nós não sabemos. E Deus não revelou a nenhum ser humano desses que diz que foi ao céu como é a hierarquia dos anjos. Nem para João, que escreveu o Apocalipse, ele mostra
uma organização no céu, mas não mostram hierarquia. Então, eu ia falar aqui, ó, que eles estão distribuídos de classes diferentes. Isso eu acredito porque o céu é organizado. Quando a Bíblia se refere a principados, potestades, tronos, domínios, não alude à espécie de anjo, mas à diversificação de níveis de autoridades exercida por esses seres angelicais. Essa é a realidade. Nas cartas de Paulo, ele fala muito a respeito disso. Então, às vezes, essas classificações, principados, que as pessoas sempre fazem conotação de principado com demônio. Não. Existem os principados, são poderes. Isso quer dizer principados. Poderes principais. Então, esses principados podem ser anjos caídos ou não. Então, você tem que observar o contexto para entender se eles são anjos caídos ou não. Inclusive, esse texto de Colossenses, que o apóstolo Paulo fala de principados e potestades, está relacionado a anjos bons e não anjos maus. Tronos e dominadores. Então, isso são a classificação da maneira que eles agem, não o que eles são em si. E boa parte dos anjos, seja eles na classe aqui de querubins, arcanjos, serafins, eles tanto podem estar fazendo o papel como tronos, potestades, principados e domínios. Tanto eles podem estar atuando dessa forma. Então ele mostra aqui os anjos. Vai falar que a Bíblia Sagrada somente menciona especificamente o nome de dois, que é o anjo Gabriel e o anjo Miguel. Não tem mais outro anjo na Bíblia com nome. Rafael, Uriel, Saracael, Raquel, Samael, isso é invencionice de livros apócrifos. Inclusive, o livro de Enoque tem nome de 20 anjos. Samael, Raquel, tudo com El no final. E Samael, boa parte das vezes, é usado até para um demônio, dentro do pensamento de um conto babilônico que é chamado do alfabeto de Benzire. Esse alfabeto de Benzire que conta a história de Lilith, a suposta primeira mulher de Adão. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, eu não sei se os irmãos têm conhecimento desse assunto, mas lá cita que Samael era um demônio que casou com essa suposta primeira mulher de Adão, que era Lilith. E são nomes utilizados em folclore judaico ou em escritas não canônicas de cunho judaico. Então, as pessoas estão fazendo... Tem um menino na internet, um tal de apóstolo Mateus, que ele tem um monte de anjo que manifesta para ele, Hanael, Samael, aí eles arrumam o fato da palavra Rafá, ela traz a conotação de cura, aí eles falam que o anjo Rafael é o anjo da cura. E essas igrejas que são... para mim, são seitas, não é igreja. Eles falam, nós temos nós trabalhamos com o anjo tal, vai dar o nome do anjo, nós trabalhamos com esse anjo que atua nessa área. Nós trabalhamos como se os anjos estivessem ali, e sem contar que alguns dão ordem para anjo. Quando a Bíblia fala que os anjos são o espírito ministrador do nosso serviço, não tem esse negócio de dar ordem, não. Eles recebem ordem de Deus. Uma certa vez, um pregador, na época que estava aqui nos Estados Unidos, um auge dessa história de anjo, chegou no Brasil, citando Hebreus capítulo 1, versículo 14, dizendo que os anjos eles têm que obedecer os homens. E daí surgiu muita heresia no Brasil, essa história de você ficar dando ordem para anjo. Inclusive, lá na África, tem um que até fala, anjo, bate nele, nos vídeos. Então, aí a pessoa cai como se ela tivesse tomado um chute do anjo e tomado um tapa do anjo. E vai essas besteiras, irmão. Esse dia aí tinha um aí, o anjo Miguel. Aqui nós vamos explicar isso aqui, irmãos, o que na verdade significa arcanjo. Por isso que eu falei com os irmãos aqui, a questão da classificação. Eu não tenho nada contra a classificação, mas nós temos que tomar cuidado pelo fato do princípio da palavra. As pessoas com essas ideias de anjo acabam falando esse monte de besteira, igual lá na África tem demais. Então vamos lá, arcanjo. Como o nosso irmão inglês perguntou, a Bíblia fala do arcanjo Miguel. A palavra arcanjo, que é uma palavra grega arque, que quer dizer principal.
que arque é primeiro. É uma palavra grega que quer dizer primeiro. Então, no sentido de arcanjo, quer dizer principal dos anjos. Só que não existia só um arcanjo, mas o único que a Bíblia dá nome, se apresentando como o principal dos anjos, é Miguel. Só que ele fala, eu sou um dos príncipes dos anjos. Se é um dos, implica que tem mais. Mas nós não sabemos quantos. A tradição católica apresenta 7, mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia mostra simplesmente o anjo Miguel. Inclusive, dentro da tradição judaica, o Gabriel entra como arcanjo, e a Bíblia simplesmente chama ele de anjo Gabriel. Já Miguel, a Bíblia apresenta ele como arcanjo Miguel. Então, apesar que nós não sabemos se foi acréscimo, o que ele apresentou como príncipe dos anjos, alguém pode ter acrescentado, isso não alterou nada da doutrina bíblica, mas acrescentado. Em algumas traduções, inclusive, nem traz a palavra arcanjo, mas tem algumas traduções que sim. Então, ele se apresenta como arcanjo, como o principais dos anjos. Por isso que eu estou dizendo, nós não podemos pegar, que aqui nós podemos olhar, a palavra está unida, arcanjo. Só que a palavra quer dizer primeiro, e angelo, primeiro dos anjos. Aí no nosso português trouxe a palavra arcanjo. E isso acaba criando essa classe de anjos. Por isso que eu disse que temos que tomar cuidado com aquilo que está descrito na Bíblia, para não criarmos título que está simplesmente numa expressão de uma palavra tanto em hebraico como grego. Temos que tomar muito cuidado com isso. Mas, dentro dessa classificação de arcanjo, a único da Bíblia que traz o nome, sendo um príncipe dos anjos, é o anjo Miguel. O comentarista fala um negócio aqui, irmão, que eu quero tratar com os irmãos, para nós tomarmos cuidado com isso. Ele fala assim, ó. Na Bíblia aparece a menção apenas do arcanjo Miguel. Seu nome em hebraico significa quem é como Deus, que é o nome Micael, que no português eles aportuguesou trazendo Miguel, mas no hebraico é Micael, que quer dizer quem é como Deus. Talvez para a resposta de Lúcifer, cujo coração elevou dizendo, serei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui, nós temos que tomar muito cuidado com isso aqui. O comentarista colocou isso aqui, eu não sei nem por qual razão. Eu acredito que ele sabe que isso aqui não faz sentido. Tem um pregador aí que ele pregou lá nos Gideões, no ano de 2004, que quando Satanás falou em Isaías, eu subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. Aí o comentarista fala, em resposta a isso, Deus criou, aí o nome Miguel foi. Então, esse pregador disse que o comentarista não fala isso aqui, mas o texto sugere que quando o diabo falou subirei ao céu, acima das estrelas de Deus seria semelhante ao Altíssimo, naquele instante Deus criou Miguel. Aí o nome Miguel, quem é semelhante a Deus, foi uma pergunta em resposta ao que Satanás falou. Só que, como eu disse anteriormente, os anjos foi criado em um espaço de tempo que nós não sabemos, e todos no mesmo tempo. Então, o pregador apresentou que Miguel, como se ele foi um dos últimos anjos a ser criado. Isso é para os irmãos ver o nível da heresia. Que Deus precisa, irmão, de dar resposta para o diabo. Eu estou preocupado com o diabo. Aí Deus fez isso. Eu tenho que criar alguém aqui para me proteger. Então, são as besteiras que a gente ouve nos púlpitos das igrejas. E o pior, que o camarada tem nome. Por ter nome, as pessoas saem ouvindo e repetindo as besteiras. O que eu ouvi na igreja do Brasil, lá na igreja em que congregava no bairro Mangueira, as pessoas imitando esse pregador e falando besteira, não foi poucas. E uma das vezes que ele esteve na nossa sede em Coronel Fabriciano, em um dos jubileu de ouro do Coronel Fabriciano, ele pregando, ele falou que teria como calcular a quantidade de anjo que tinha dentro da igreja naquele dia. Aí ele falou assim, suponhamos que aqui dentro da igreja tem 2.000 pessoas ou 2.500 pessoas. Então aqui tem 2.500 anjos. Aí ele disse o seguinte, porque a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os teme e os livra.
Os irmãos lembram que eu disse para os irmãos que quando a Bíblia apresenta o termo anjo do Senhor com letra maiúscula, está falando do próprio Deus? Primeiro, os anjos não são onipresentes. Lá fala que o anjo, está singular, do Senhor, acampa ao redor dos que o temem. Então, esse anjo ele está presente em vários lugares. Isso é um atributo somente de Deus. Ele acampa ao redor dos que os teme e os livra. Então, lá não está falando que os anjos do Senhor, lá está falando o anjo. E ele já começou com heresia por aí. Então, nós não sabemos, por exemplo, eu sei que Deus envia os seus anjos para nos guardar, nós não sabemos a quantidade de anjos que está na igreja. Pode ser um anjo, ele tem um poder que nós não sabemos calcular quanto é o poder de um anjo, e ele pode estar guardando uma igreja imensa. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Começar a falar besteira. Mas esse pregador gosta de falar umas besteiras na internet aí, nos gideões, o problema é que as pessoas aplaudem. E é igual, por exemplo, o que eu falar aqui, se eu não medir as minhas palavras e você acabar achando organizado aquilo que eu falo, você vai aprender e pode transmitir para frente. E se tiver errado, você vai transmitir um erro. E nas pregações desses supostos pregadores de nome, que para mim esses homens tá só misericórdia, ninguém que sabe fazer é pegar dinheiro do povo, eles estão falando muita, mas muita besteira. Mas muita besteira mesmo. Esse negócio de quantidade de anjo. Então, essa parte que nós temos que tomar cuidado. Isso aqui, o nome de Miguel simplesmente significa quem é semelhante ao Senhor. Razão que Deus deu esse nome para ele, nós não sabemos. E tão pouco foi em resposta a quando ele ainda colocou Lúcifer, que depois eu vou explicar isso aqui, que subir ao céu e ser semelhante ao Altíssimo. O texto não tem que ser bem interpretado para nós não fazermos heresia. A pergunta do nosso irmão Robert foi uma pergunta muito boa, porque há uns ensinamentos a respeito da criação, a questão da queda do diabo, que não tem sustentáculo bíblico, não. A Bíblia não sustenta esse tipo de ensinamento. Dentro da Assembleia de Deus, nós aprendemos, igual eu sempre falo aqui, estuda a Bíblia na perspectiva de aprender Bíblia, não na perspectiva da sua igreja. Sou assembleiano, gosto da confissão de fé da Assembleia de Deus, tem algumas coisinhas que eu não concordo, mas eu concordo mais de 90% da teologia assembleiana, mas a questão é, eu não estudo a Bíblia na perspectiva assembleiana. Antigamente eu estudava. Eu abria a Bíblia e conseguia ver lá que uma mulher não podia usar batom, não podia cortar cabelo, que a mulher não podia usar calça. E eu vi esse negócio tudo. Porque eles colocou na minha cabeça e quando eu abri a Bíblia, que chegava nos textos que eles falou, eu conseguia ver aquilo lá no texto. Até o dia que eu comecei a estudar a Bíblia na perspectiva de aprender e esqueci a denominação. Porque se nós estudarmos a Bíblia de acordo com o pensamento da denominação, nós somos nada mais, nada menos que católicos com outro nome. Vivemos debaixo de um dogma imposto pela igreja e não somos libertos, somos apenas pessoas religiosas. A Bíblia tem que ser estudada na perspectiva de aprender a Bíblia. Não desrespeitar a confissão de fé da igreja, nós não precisamos respeitar, nós não precisamos criar conflito naquilo que nós discordamos teologicamente. Se é teológico, por exemplo, questões escatológicas são questões teológicas. Não tem a ver com aquilo que é doutrina bíblica. O que é doutrina que se torna heresia, aí nós temos que debater. O que não é heresia, nós não precisamos preocupar. Ordem de batismo, nós vamos ver aqui na frente, ordem da salvação, esse pensamento, por exemplo, se Jesus volta antes ou depois da grande tribulação, se o batismo é por imersão, por aspersão, isso são coisas secundárias que não há necessidade de discussões. Agora, se a pessoa alterou uma doutrina bíblica, aí nós temos que debatê-la. De forma alguma podemos aceitar heresia na igreja. Então, os arcanjos, é isso. Na organização da teologia, eles organizam dentro da angelologia que arcanjo seria uma classe de anjo, mas eu costumo dizer e gosto de defender que é pelo fato da organização do céu. Apresenta assim, somente Miguel é apresentado como arcanjo, mas nenhum outro nome na Bíblia é dado a arcanjo. E ele vai dizer que o arcanjo Miguel assume uma posição proeminente na hierarquia angelical.
Ele é o anjo responsável pela nação de Israel. Isso aqui eu concordo 100% com ele, que todas as vezes que você vê a menção de Miguel na Bíblia, está relacionada a Israel, e não a outra nação. Não sabemos se ainda ele segue sendo o anjo guardião de Israel, mas parece que sim, baseado em Tessalonicenses, quando fala que quando Jesus vier, ele vai vir com a voz do arcanjo, não quer dizer que ele vai vir falando igual arcanjo, mas a voz de arcanjo ali está relacionado que quando ele vier, ele vai vir para Israel. Aí fala que a trombeta de Deus, ele vai vir para a igreja, e o alarido, alarido quer dizer barulho, que é para o despertar dos mortos. Então, essas três coisas que mostra quando Jesus vier, elas são simbólicas, está relacionada, ele vai vir para a igreja, para Israel, e vir para os mortos em Cristo. É isso que o texto está falando, nada mais do que isso. Mas parece que a voz de arcanjo ali está relacionada a Israel, então, supostamente, o anjo Miguel está relacionado sempre que a Bíblia mostra com Israel, mais nada. Houve aqui na América uns anos atrás alguém que disse que tinha o anjo Miguel, ele tomava conta da igreja dele, chegou até por uma cadeira na igreja para o anjo Miguel e coisa semelhante. E só subia no púlpito que ainda o anjo Miguel deixava, e essas besteiras. Então, Miguel tem a ver com Israel, pelo menos biblicamente, Miguel está relacionado a Israel, e não a outras nações, e muito menos a igreja. E se ele é um príncipe no céu, qual a razão dele ficar rodando para a igreja fora, igual o pessoal fala, a menos que Deus manda. Vamos lá aos querubins. Ele vai falar que o nome querubim originou-se do hebraico querub, que significa guardar ou cobrir. Mas embaixo ele fala que os querubins são diretamente ligados à santidade e adoração a Deus. Isso nós vemos que existe 2 querubins na tampa da Arca da Aliança. Os querubins, diz a Bíblia, que a primeira vez que a Bíblia narra de querubins foi quando o homem foi expulso do jardim do Éden. Uma espada flamejante, assim que lá o texto fala, nós não sabemos que jeito era essa espada. Ela estava guardando a árvore do a árvore da vida, enquanto 2 querubins ficou na entrada do jardim, possivelmente no local que dava acesso ao jardim que foi plantado no Éden. Não é o nome do jardim, não era Éden, como alguns falam. Éden era o nome da região. O jardim foi plantado nessa região. E ao caminho que dava acesso a esse jardim, 2 querubins foram colocados ali. A palavra também querubimos, ela vem do hebraico como a palavra querub, que tem apenas o significado de guardar. Então, às vezes que esses anjos manifestou e que o profeta Ezequiel falou que eram querubins, talvez eles estavam simplesmente falando que eram guardiões. E aí é por isso que eu disse que as classificações que são dadas, nós não sabemos se existe essa classe de anjo realmente. O que nós entendemos é que esses anjos trabalham dessa forma, na adoração. Eles manifestaram na Bíblia na adoração e guardando aquilo que Deus mandou. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus habita entre os louvores, entre os querubins, lá está fazendo menção da tampa da Arca da Aliança, que era o propiciatório, que tinha 2 querubins sobre ela, com a asa voltada um para o outro, com o rosto voltado um para o outro. Então, esses querubins, ou esses guardião, que talvez possa ser sim uma classe de anjos, eles são anjos que estão sempre voltados à adoração e a guardar aquilo que Deus manda. Lembrando que não é guardando o trono de Deus, como alguns pregadores falam, porque senão ficaria algo meio incoerente. Porque se Deus é todo-poderoso e foi Deus que criou os anjos, qual a razão que ele precisa de guarda personal em volta do seu trono? Os irmãos estão entendendo? Ai, eu tenho que colocar aqui porque alguém pode chegar aqui e tomar meu trono. Deus não precisa disso. Então, eu não acredito que existe uma elite de anjos no céu, ali com espadas e coisas semelhantes que as pessoas criam na mente, guardando o trono de Deus para que ninguém tenha acesso a Deus. Irmãos, se Deus fizer assim, tudo isso aqui vira poeira, tudo aqui no céu vira poeira. Então, não tem nada a ver com isso. Vamos lá, os serafins, eles são manifestos na Bíblia, como o comentarista mostra aqui, que a palavra serafim ela também tem a sua origem no hebraico, que é a palavra seraf, que tem a ver com algo ardente como fogo. É algo tipo flamejante.
E por isso que eu disse também que nós não sabemos se aqui é uma classe de anjo, que ela aparece somente aqui no livro do profeta Isaías, quando esses serafins, que ali, quando ele chama ele de serafins, não está falando que é uma classe de anjo, irmão. Por isso que eu disse que o texto temos que tomar cuidado. Quando Isaías fala o serafim, está falando esses seres brilhantes, esses seres parecendo fogo, eles diziam santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Mas todo teólogo, quando vai organizar o seu livro de teologia na matéria de angelologia, ele alega que os serafins é uma classe de anjos, que eles estão envolta em fogo e estavam ali, apareceu nesse momento simplesmente dizendo que o Senhor é santo. E ele até mostra que pouco se sabe a respeito dos serafins, porque a Bíblia só mostra que Isaías a respeito dele, em mais lugar nenhum na Bíblia. Então, por isso que eu disse, nós não sabemos se eles são uma classe ou simplesmente a aparência deles chamou a atenção do profeta Isaías. E esses serafins também são muito contados em orações de alguns pregadores que gostam de pedir para Deus colocar serafim ali, anjo de fogo aqui, anjo de fogo ali, e essas besteiras. Porque a pessoa não sabe a conotação do que a Bíblia está falando, então ele acaba falando essas coisas. E essas orações foram repetidas por algumas pessoas nas igrejas também. Então, os serafins, a maneira que eles manifestou era algo envolto em fogo. E alguns desses pregadores até falam que esses anjos, eles também eram anjos que ficavam numa certa distância do trono de Deus, criando uma barreira de fogo para que nada pudesse chegar lá, como se na eternidade alguma coisa pudesse chegar e afetar Deus. Eu tenho vezes que eu fico tentando entender a mente desses teólogos, desses pregadores. Que viagem que eles arrumam de achar que o céu é um local que vai desse tipo de coisa, que alguém pode chegar a Deus e fazer algum mal para Deus. Alguém, no caso, anjos caídos. Eles podem chegar e afetar Deus. Irmãos, Deus ele é o Todo-Poderoso. Ele não só tem poder, ele é todo-poderoso. Então, há uma diferença muito grande de ter poder e ser todo-poderoso. E esse tipo de coisa que as pessoas falam, às vezes a igreja não raciocina no momento e glorifica a Deus quando o cara fala que esses anjos são uma parede de fogo em volta do trono de Deus, impedindo qualquer mal de chegar ao trono de Deus. A igreja vai ao delírio, porque o cara altera a voz dele na hora, faz aqueles gestos com o corpo, e o pessoal no raciocínio fala mistério, pula e chora. Aí depois você vai e pensa, mas o céu que Deus criou tem ali milhares e milhares de anjos e coisa e tal, e Deus é todo poderoso, aí Deus está com medo e colocou um monte de fogo em volta para não passar e não chegar até ele. É uns negócios que não fazem sentido. Então, temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E vai mostrar o ministério dos anjos. Fala que a Bíblia sempre apresenta os anjos em prontidão para obedecer e cumprir qualquer missão que Deus dá. Aquilo que Deus manda, e não aquilo que nós queremos ou mandamos dos anjos. E nem tampouco essa aparição de anjo na igreja, passeando e rodando aqui, rodando ali, o povo vê anjo daqui, o povo vê anjo de lá. Nada disso. Os anjos só vêm aqui para uma missão específica. Seja ela de bênção ou de juízo, eles vêm para isso. Ele vai falar assim, que eles glorificam diretamente a Deus, conforme Apocalipse 4, versículo 8 a 11, que João vê eles no céu adorando de forma incessante. Lá o termo até traz assim, que eles adoram dia e noite. É claro, isso na linguagem humana, porque na eternidade não tem dia, não tem noite. E louvando a santidade de Deus. E os mesmos anjos que o profeta Ezequiel viu, que a nossa irmã Gleice citou, João também vê no Apocalipse, a partir do capítulo 4, a presença dos mesmos seres que Ezequiel viu lá. Anjos com 4 rostos. Ele fala que entre os seres humanos facilmente subestima-se a importância da adoração. Com muita frequência, a adoração a Deus em espírito e em verdade é uma joia esquecida. O que ele quer mostrar aqui é o seguinte, que os anjos são exemplo para nós de adoração.
E nós deveríamos observar esse desempenho dos anjos em adorar a Deus, e a igreja deveria adorar. E ele mostra aqui uma coisa que é verdade. O povo não sequer sabe o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Sequer sabe isso. Adorar a Deus em espírito é adorar com todo o seu ser, e em verdade é com culto bíblico. Culto bíblico. E não com sapateio, rodapeio e põe a mão na orelha e sai rodando e esse cai no chão. Isso não tem a ver com ser culto. O culto pode até ter isso. Eu particularmente, não me escandalizo com quem cai, quem pula, quem roda, essas coisas de igreja. Eu não tenho problema com isso. Só que isso, a maioria das vezes, não é adoração, porque o povo não tem um culto racional a Deus, primeira coisa, e não está adorando em espírito e em verdade. Então, primeiro, bíblico. Segundo, em espírito, com todo o seu ser. Outra coisa, irmãos, que nós temos que entender, que o comentarista mostra aqui, todas as vezes que você pergunta para alguém por que Deus criou o homem, aí ele vai lá, que ele ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que interpretou errado a palavra e falou besteira, que diz que o homem foi criado para adorar a Deus. Não foi. Quando você fala assim, aí eu falei, aí você raciocina inteligente. Será que Deus é carente de adoração? E Deus, eu preciso de ser adorado, e se eu não for adorado, eu vou ficar triste aqui no céu. Nós falamos que Deus é um Deus trino, ele é completo em si, então ele não precisa de nada. Eu até falei com os irmãos que Deus não é como os deuses do Olimpo, lá da mitologia grega, que eles precisam das supostas plegárias ou das orações, das rezas dos seus fiéis para que eles se fortaleçam. Deus, se nós orarmos, ele é Deus, o seu poder não aumenta nem diminui, se nós deixarmos de orar. Nós não oramos por causa de Deus, nós oramos por nossa causa. A nossa oração é por nós e não por Deus. É nós que precisamos de falar com Deus. Deus não precisa de falar conosco porque ele continua sendo Deus. Então, as pessoas com esse pensamento errado, que alguém disse, que o outro falou e que o outro repetiu, que nós fomos criados para adorar a Deus. Bom, Deus já tinha adoração perfeita no céu. Eu não acredito que alguém que canta aqui canta melhor que anjo. Eu não canto nada. Mas se alguém que canta aqui, eu não acredito que você canta melhor que anjo, não. 100% que não. Então, Deus já tem um louvor perfeito no céu. Deus não nos criou, Deus nos criou para a glória do nome dele. Está lá em Romanos. Deus criou os seres humanos para a glória do seu nome. E não para que o homem pudesse adorar a Deus. Deus já tinha adoração perfeita no céu. E mesmo se ele não tivesse anjos, porque Deus não criou anjos, porque eu também vou criar os anjos porque eu preciso ser adorado. Não. Deus criou com um propósito específico para que ele pudesse trabalhar em prol do povo de Deus. Então, os anjos são um exemplo de adoração e ele mostra que essa joia tem ficado esquecida em muitas igrejas. Vamos lá. Capítulo 5, Satanás e os anjos maus. Ele vai dizer que Satanás e os anjos maus também são seres espirituais criados por Deus, dotados de discernimento moral. Os anjos também, os demônios, como eu creio, o comentarista mostra que eram anjos que caíram e levam esse título que a Bíblia chama de demônio. A Bíblia traz o título de anjos caídos, conforme está lá em Judas, versículo 6, e nos evangelhos traz muito o termo demônio. Eu quero abordar aqui rapidinho essa questão do demônio, que você vai deparar com isso, talvez, em alguns ensinamentos. Talvez algum dia você vai encontrar alguém, vai em alguma palestra de anjo, e você pode encontrar isso. A palavra demônio, no grego, demonise, ela traz o sentido de desencarnado, que não possui corpo. Isso é muito perigoso, porque os espíritas, eles não acreditam em anjo e nem acreditam em demônios. Eles alegam a reencarnação e eles dizem que os supostos demônios que as igrejas evangélicas chamam são espíritos de pessoas que não quiserem encarnar. E por não querer encarnar mais, eles acabaram para satisfazer os seus desejos, como de prostituição, de bebedice, de fumar, eles incorporam em pessoas que fumam, que bebem, que prostituem, para satisfazer os desejos, mas eles não têm interesse de reencarnar. E os anjos são espíritos de pessoas que evoluiu,
e se transformou em um ser de luz que as igrejas evangélicas chamam de anjos. Então, eles não negam a existência dos espíritos maus e dos espíritos bons, mas com outro nome, que se torna heresia. E com esse pensamento de que os anjos são espíritos encarnados, acaba corroborando com o pensamento espírita. E tem pastores que ensinam isso, pelo fato também de outra heresia, que eles dizem que existia um homem antes de Adão, chamado homem primitivo, que ele não tinha, eu não sei como que eles conseguiram chegar lá, que ele não tinha espírito, ele só tinha alma e corpo. E esse homem, quando eles caíram, as suas almas desencarnaram, aí você vê o tamanho da heresia. Então, esses anjos, que eles falam o seguinte, que anjo caído é uma coisa e demônios são outra. Então, os demônios, a sua origem seria nesses homens antes de Adão. E os anjos caídos foram, de acordo com como eu falei, que o Russell Shedd, o Dr. Russell Shedd, fala que caíram no capítulo 6 de Gênesis. Então, é só para os irmãos ver os tamanhos das besteiras que saem por aí. Eu leio bastante, então a gente tem que ler, dar aula de teologia e aprende esse monte de coisa. Aí o comentário vai mostrar que foi criado perfeito, mas que deixou o seu estado original, decaindo de sua posição, tornando-se o ser mais atrevido e cruel do universo. Ele vai falar que Satanás tornou-se inimigo e subsequente inimigo do ser criado à sua imagem e semelhança. Bom, eu quero só fazer uma coisa. Lembrando que o termo inimigo aqui, a maioria das vezes é relacionado na Bíblia como inimigo do povo de Deus e não de Deus. Deus não tem inimigo, irmão. Ninguém tem condição de lutar contra Deus. Ninguém é páreo para Deus. Esse pensamento de que o diabo é um arqui-inimigo de Deus é um pensamento maniqueísta, de Maniqueu, por volta do século 3, 4 depois de Cristo. Maniqueu difundiu esse ensinamento que existia uma força das trevas e uma força do bem lutando em favor de ganhar a alma do homem. Isso é heresia. É só os irmãos observar que existe aquelas figurinhas na internet que, inclusive, uma época atrás, mostrava uma figurinha, um demônio vermelho com um martelo na mão, grandão, e o camarada pequenininho, assim, perto do demônio, olhando para ele, para encarar ele, porque ele tinha Deus. E isso é a imagem que as pessoas criam, que os demônios, eles são esses gigantes, enquanto o povo de Deus é um povo pequeno, e colocando eles quase de pé de igualdade com o próprio Deus. Então, lembrando que se ele é de acordo com o que nós acreditamos que ele era um anjo, então ele era um ser criado. E como eu falei, ele não é todo poderoso, ele tem poder, porque os anjos tinham poderes. Então, ele tem poder, mas não é todo poderoso. Então, ele não tem como ser o inimigo de Deus, ele é inimigo do povo de Deus. E outra coisa, o diabo, uma vez um rapaz pregou uma mensagem na igreja aí, falando que Deus criou o homem, como eu falei, porque o diabo havia caído e Deus estava triste no céu. E Deus foi e criou o homem para substituir o diabo, aos níveis dos ensinamentos. Isso eu estou falando com os irmãos sério, a gente ouve esse negócio tudo. Então, também não foi por isso. Aí eu vou mostrar aqui, ó. Rebelião e queda dos anjos. Vai mostrar que no Antigo Testamento há dois textos clássicos que são aceitos pela maioria dos teólogos como reveladores da origem da queda de Lúcifer. Ezequiel 28, de 11 a 19, e Isaías 14, de 12 ao 16. Lembrando que, se você pegar qualquer literatura judaica boa, com boas interpretações, os judeus não pensam assim. Eles não têm que a queda do diabo se deu nisso aqui. Os judeus simplesmente aceitam que o diabo foi um anjo criado por Deus, que caiu, transformou-se no ser que ele é hoje, mas que eles não sabem quando aconteceu e por qual razão que aconteceu. Os judeus aceitam sim. Os judeus não interpretam Isaías e nem Ezequiel dessa maneira. O livro de Ezequiel, essa profecia, primeiramente, tem que ser interpretada como ela é, relacionada ao rei de Tiro. Está falando do rei de Tiro. Tiro era uma cidade da Grécia. Então, a profecia é para o rei de Tiro. Por isso que eu disse que, como eles colocaram na cabeça de muitas pessoas, as pessoas acabam lendo ali, realmente vendo a figura do diabo ali no texto. Temos que tomar cuidado com isso. E o livro de Isaías, da mesma forma. A profecia é para o rei da Babilônia. Agora, nós chamamos dentro da teologia, irmão, de profecia de dupla referência ou de tripla referência. Elas podem ter 2 comprimentos ou 3.
Essa profecia pode realmente estar falando do diabo? Pode. Mas se você for interpretar a Bíblia, não corra o risco de ir direto aplicando. Mostra que ali pode ser sim uma figura do diabo. Os textos relacionados ao rei de Tiro e ao rei da Babilônia ser aplicado à pessoa de Satanás, mas não, você não pode dizer que ali é Satanás. Não pode. De forma alguma, porque o texto não está dizendo que é Satanás. O primeiro a interpretar assim foi um homem chamado Orígenes. É um grande teólogo, inclusive respeitado, eu até mostrei que eu tenho alguns livros dele, do século III depois de Cristo, um teólogo muito bom. Porém, ele tinha muita interpretação alegórica, e ele foi o primeiro a interpretar esse texto dessa maneira, aplicando esse texto à pessoa do diabo, esses dois textos. Implica que o período veterotestamentário eles não interpretavam assim, nem o período de Cristo interpretava dessa forma. Aí alguém pode citar Lucas, capítulo de número 10, que as pessoas também interpretam errado, versículo 18 e 19, que Jesus fala: eu vi Satanás cair do céu como um raio. E 19 fala que eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião. Se você ler o contexto anterior, vai dizer que Jesus mandou 70 discípulos expulsar demônio, curar enfermos, eles voltaram alegre e disseram: Senhor, em teu nome os espíritos são expelidos e nos sujeitam. Jesus falou assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Primeira interpretação, ele não está falando da queda do diabo em si no período que ele caiu. Ele está mostrando que, ok, eu vi essas coisas acontecendo. Jesus enviou e viu que o diabo sujeitou eles. E a outra interpretação é que Jesus está alertando a eles: ok, tome cuidado com a maneira que vocês foram usados para vocês não ensoberbecer, porque eu vi Satanás cair do céu como um raio. Vocês vão estar entendendo? O texto não está falando da queda. O texto está fazendo uma referência do que aconteceu no momento. E não da queda do diabo, como alguns colocam, e possivelmente o comentarista colocou aqui no texto. Esse texto de Lucas nada tem a ver com a queda original do diabo. Nós não sabemos quando isso aconteceu, como que foi, não sabemos. O texto de Isaías que as pessoas leem, aí vem no que o nosso irmão Robert perguntou, que lá fala que ele tentou subir acima das estrelas de Deus, falou serei semelhante ao Altíssimo, e ele fala, precipitaste, te precipitarei sobre a terra. Eu quero desmistificar uma coisa aqui. Os dinossauros, irmão, não foi destruído com a queda do diabo aqui, tá? Lembra disso. A ciência fala que foi um meteoro. Aí um pregador, alguns pregadores, mas eu ouvi isso da boca de um pregador, falar que foi o diabo que bateu aqui na Terra e deslocou o eixo da Terra, deslocou a Terra, que eles acreditam que a Terra antigamente era um só continente, o que nós chamamos de Pangeia, era um só continente, e com a queda de Lúcifer que bateu, eles ainda falam Lúcifer, quando ele bateu, a Terra ela abriu e matou os dinossauros. Eu não sei o que o dinossauro fez, por ter morrido. Mataram os dinossauros e então a Terra criou os continentes. Isso é suposição. Há possibilidade que a Terra ela era a Pangeia? Sim, pode ter sido, mas a Bíblia não fala isso e nem a geologia prova isso 100%. Não tem como provar. Quando a Bíblia, só um momento, quando a Bíblia fala assim que a terra se repartiu lá em Gênesis, antes que alguém cite o versículo, em Gênesis 11, lá está falando que a terra se repartiu em pessoas e não em terra dividida. Manglês? Então, eu já ouvi de pessoas estudadas mesmo, que têm conhecimento amplo na Bíblia, na palavra, que existiu uma primeira terra onde tinha esses homens que tinha só alma e corpo, né? Não tinha espírito, os dinossauros. E aí teve a queda de Satanás. Algumas pessoas acham que é a queda de Satanás, outras acreditam que foi um meteoro. E aí destruiu tudo. E aí foi quando a terra ficou sem forma e vazia. Aí Deus fez uma nova terra Reformou. sobre essa terra que foi destruída anteriormente. Isso não tem sustentação nenhuma bíblica. Vamos lá. Digamos que existiu um homem antes de Adão. Então ele não tinha pecado.
a Bíblia não relata nada e como que ele pecou. A Bíblia deixa muito claro que a morte só reina onde tem pecado. Eu até falei na aula passada que Jesus teve que se entregar à morte porque ele nunca pecou. E a morte não podia levar ele. O apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado, nós vamos até ver isso. Se o salário do pecado é a morte, como que esses homens e dinossauros morreram se eles não tinham? Por exemplo, toda a natureza, lá a Bíblia fala que a terra foi maldita por causa do homem, ou seja, o pecado do homem afetou toda a natureza. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a natureza geme para que Jesus volte, até a natureza geme para que Jesus volte, para que haja uma restauração em todas as coisas. Então, até a natureza era perfeita, a queda do homem, porque ele era o cabeça de raça, que comandava tudo, tudo estava sob domínio, tudo foi afetado. Agora eu pergunto, se antes do ser humano não existia pecado, por que que esse homem primitivo e os dinossauros foram destruídos, se não existia pecado? Era por se tivesse batido na terra, tinha batido na terra e ficado aí, os homens iam continuar vivos. Agora uma coisa, será que o impacto de um anjo consegue fazer uma distribuição de continentes e matar milhares de dinossauros e seres que estão por aí? As ossadas, né? Eu, particularmente, eu não duvido da existência de dinossauros que existiram, só não acredito como Hollywood descreve aí o Jurassic Park, aqueles dinossauros gigantescos. Primeiro que nunca foi. Isso você pode procurar na internet. Ele já faleceu, morreu, parece que foi em 2024. Doutor Adalto Lourenço, um teólogo, um cristão, ele era um extraordinário. E era cientista, paleontólogo, o homem era versado em tudo. Ele dando um estudo, ele falou, não existe. E até o Rodrigo Silva, eu não tenho simpatia com o Rodrigo Silva como teólogo, que ele é ruim demais, mas como arqueólogo, ele é muito bom, aquele adventista. Ele também deixa muito claro, não existe fóssil algum que tem mais de 5.000 anos. Isso é mentira. E o camarada vai lá e fala que o fóssil tem 32 milhões de anos, mais não sei quantos dias e hora. Como que ele calculou isso? O carbono 14, irmãos, que é a mais eficiente, não calcula instante de anos. As pessoas ficam inventando esses negócios e o povo acredita, porque sabe que esse negócio de ciência, o que eles falam, as pessoas acreditam. É igual uma vez, falou que passou uma nuvem de gafanhoto lá na Argentina de 430 milhões de gafanhotos. Como que o cara contou? Como que ele contou que tinha 430 milhões de gafanhotos naquela bendita nuvem? Então, eu fico. E o povo repete o que o camarada falou. Quem contou esses gafanhotos? Para nós continuar, eu particularmente, existe as duas ideias do hiato, do versículo 1, versículo 2, a chamada Terra Antiga e a chamada Terra Jovem. Eu, particularmente, aqui na Terra Jovem. Existe outro cientista chamado Marcus Eberlin. Eu tenho um livro aqui, mas também é difícil de pegar aqui, chamado. O livro dele tem o tema Fomos Planejados. Ele é um cientista, ele explica que o que eles estudam, as moléculas de água que existem no espaço, elas não têm milhões de anos. Não têm milhões de anos. Então, ele fala que, inclusive, elas têm a idade da Terra, que é a crença, tanto judaica como a crença cristã conservadora. Principalmente de linha reformada, que acredita na Terra Jovem. Por exemplo, os irmãos lembram que eu disse que o versículo 1 é o resumo de toda a criação. Moisés escreve, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, escrevendo o povo, Deus criou tudo que está no céu, que nós não temos alcance, e tudo que está nessa terra. Aí vai falar assim, olha, essa terra era sem forma e vazia. Quando Deus criou, sem forma e vazia ali, irmão, não tem a ver com a terra quebrada, deformada. Sem forma quer dizer que ela não tinha pessoas, vazia, porque ela não tinha nada nela. Era a maneira que Deus criou uma terra toda, que nós chamamos de planeta Terra, toda em volta de água. Aí ele vai mostrando como aconteceu o processo da criação. Primeiro dia, Deus fez separação de água de cima, de água de baixo. Segundo dia, Deus fez separação de águas de água. Terceiro dia, Deus fez com que a terra seca produzisse coisas. Quarto dia, Deus fez luminares maiores, luminares menores e as estrelas. Eu interpreto ali as estrelas sendo as constelações e todas as galáxias que existem. Isso implica que, teologicamente, o planeta Terra ele é o centro do universo, mas cientificamente, se falar isso, você é apedrejado. Que é claro que não. Isso até implica que
Quando Deus criou o céu e a terra, que criou-lhe a terra, que era sem forma vazia, ela é 4 dias mais velha do que o Sol. Mas a ciência ensina que o Sol é mais velho. E o Sol não foi criado no 4º dia? A ciência ensina que ele é mais velho. Então ele seria 4 dias mais novo do que a Terra. Isso é, é só os irmãos ler o texto, irmão, observar o texto. Aí mostra que a terra foi preparada para ser habitada. Não existe essa história que o diabo caiu, chocou na terra. Quando a Bíblia fala assim, irmão, digamos que Isaías, como eu falei, eu não duvido, eu até creio que a referência pode fazer referência a isso. Tem a profecia diretamente ao rei da Babilônia e uma referência, como uma profecia de dupla referência a Satanás. Nós vemos isso no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 15, que uma profecia ela pode ter 2 ou mais cumprimentos. Jesus fala assim: quando ouvides falar da abominação, da desolação está no lugar santo, quem lê, entenda. Ele está citando Daniel, possivelmente Daniel capítulo 11, que faz referência a Antíoco Epifânio, que era um rei da Seleucida, que quando ele dominou essa parte da Grécia, ele massacrou o povo judeu, onde tem a história dos Macabeus, que é o livro da Igreja Católica, a revolta dos Macabeus. E esse Antíoco Epifânio, ele profanou o templo judaico na época. Jesus faz referência ao general Tito, está lá em Lucas, muito claro em Lucas, que Lucas, o seu registro é histórico. Mateus já é um registro profético. Do Evangelho de Lucas mostra que essa referência se cumpre pela segunda vez no general Tito, quando ele invade Jerusalém e ele destrói o templo de Jerusalém e mata muitas pessoas. E Jesus faz referência também ao anticristo. Vocês vão entender? Então, é uma profecia que se cumpriu em 2 etapas e tem uma terceira etapa escatológica para se cumprir. Então, esse texto aqui, eu não tenho dificuldade em entender que você possa estar falando do diabo. Só que você não pode interpretar como as pessoas falavam, que porque o diabo falou, eu subirei acima das estrelas de Deus. Subir quer dizer que ele estava aqui na Terra. Ué, mas poderia estar em qualquer outro lugar, ué. Por exemplo, hoje os demônios habitam nas regiões celestiais, que talvez o espaço sideral, que é o que se chama de segundo céu. Se eles habitam ali, para eles chegar no paraíso, que é trono de Deus, eles não precisam continuar subindo? Ou não? Não precisa? Então, então não existe isso. E mais, isso é uma linguagem humana. Irmãos, nós temos que entender que o céu, o trono de Deus, não está depois desse céu que você enxerga azul, não. Ou agora à noite escuro. A eternidade de Deus, nós não sabemos onde está. Nós vamos saber, do mesmo jeito que o inferno não é debaixo da terra, que você cabe e chega no inferno, o céu, o trono de Deus, que o apóstolo Paulo, que eu fui arrebatado até o terceiro céu, ele possivelmente faz conotação à tradição judaica de primeiro, segundo e terceiro céu, e acreditando que o terceiro céu ainda tem 4 compartimentos de divisão, que é da tradição judaica, ele simplesmente está utilizando a língua do povo da época para mostrar que ele foi até um local espiritual que é de desconhecido dos seres humanos. Então, os demônios, se eles realmente habitam nessa região celestial, como nós entendemos que é o segundo céu, eles ainda teriam que subir mais. Se o trono de Deus está para cima aí, teriam que subir. E as pessoas acabam pegando, subirei acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Outra coisa, irmão, o diabo sabia muito bem que ele não podia ser igual a Deus. Por isso que lá o nome de Miguel não faz jus a isso. Quando a Bíblia fala que o diabo fala, eu serei semelhante a Deus, ele quer dizer que eu serei independente. Por isso que o texto carece de interpretação. Independente, eu vou ser independente. Ele sabia que o alcance para Deus, ele não teria nunca, ele era uma criatura. Do mesmo jeito que quando o diabo falou para Eva, vocês serão igual a Deus, era o sentido de ser independente de Deus e não ser igual a Deus na essência. Nós temos que tomar cuidado com literalizar tudo. A Bíblia precisa de interpretação. Ser igual a Deus é tentar ser independente. E quando ele quis subir, esse subir não quer dizer que ele estava subindo degraus. Quer dizer que ele tentaria chegar a um alcance da sua vida de ser independente. Aí as pessoas pegam tudo literal e falam que ele subiu e Deus precipitou ele e veio cair na terra.
Ainda fala que ele andava que ele morava aqui na terra antes, porque fala que ele estava no jardim de Deus. O texto lá está mostrando, irmão, simplesmente que o rei de Tiro gozava de um local bom para a vida dele, ele tinha o melhor. E o pessoal até fala errado, quando a Bíblia fala que ele andava em pedras afogueadas, é porque o rei de Tiro, toda cidade que ele ia, ele colocava fogo nela. E depois ele passeava entre os destroços da cidade, se vangloriando, mostrando que ele estava andando sobre pedras, locais que pegou fogo, e ele se vangloriava daquilo. Aí você, entendendo o literal do texto, você pode aplicar isso à pessoa do diabo, mas não literalizar tudo, mostrar, igual as pessoas falam, que lá fala que ele tinha as ordens dos tamborim. Aí daí a pessoa inventou que o diabo era regente de coral no céu. Aí é por isso que o diabo odeia o seu louvor, porque você ocupou o lugar dele do louvor. Vocês já ouviram isso já? Ou não? Isso não tem a ver com o diabo não era regente de coral de lugar nenhum. Não tem respaldo bíblico. Isso é invenção que alguém inventou, que contou para o outro, que contou para o outro, contou para o outro, e virou uma doutrina da igreja. Quando você lê a Bíblia, não tem esse negócio. Esse mesmo pregador que falou que o diabo caiu, chocou na terra, matou os dinossauros e criou os continentes, ele disse que o diabo andava e saía música dele. Porque ele era o regente do coral, coral de anjos no céu. É daí que surge as besteiras. Aí o povão vai ao delírio, mas não existe isso. O diabo era um anjo normal, como qualquer outro. Quando a Bíblia fala que ele era querubim, ungido da guarda de Deus, ali não está falando do diabo, está falando do rei Tiro, mostrando a posição que ele tinha na terra de ser uma pessoa que, por exemplo, todos os políticos, eles são constituídos por Deus para executar o plano perfeito de Deus na terra. O rei Tiro nada mais é do que um político que estava colocado como cabeça de um país para governar o país. E o Deus deixou leis, por exemplo, os reis deveriam governar de acordo com a lei de Deus. É assim que Deus faz. Todos os governantes de todos os países, eles terão um preço muito grande para pagar para Deus. Um preço muito grande para pagar para Deus. Todos os governantes. Então, essas invencionices acabam criando esse monte de besteira no meio do povo de Deus. O diabo não tem nada a ver com esse negócio de louvor. Eu, particularmente, não acredito nessa história que ele caiu, chocou na terra. Inclusive, tem aí um seriado na Record que, os irmãos saber, quem é o consultor teológico daquele seriado é o Rodrigo Silva. Por isso que são tanta besteira lá. Ele mostra lá que quando o diabo ele entrou na serpente, que a Bíblia fala que a serpente rastejaria, ele foi e colocou uma perna nela. Ela era igual uma salamandra. Ela era uma salamandra. Aí mostra que um monte de fogo caindo do céu, um pedaço de meteoro caindo do céu e bater na terra e o diabo ficou aqui. Não, não tem isso na Bíblia, irmãos. As pessoas têm que interpretar a Bíblia corretamente. Desde quando o diabo caiu, ele habita no mesmo lugar que ele habita até hoje. E ele não tem como ter espaço nessa terra para se materializar, por isso ele precisa de corpos humanos para ele entrar e se manifestar. E ele age nas escondidas, influenciando pessoas, fazendo coisas. Não tem nada a ver com esse tipo de pensamento que as pessoas criam. A razão do erro de muitas pessoas em relação ao diabo é por não estudar biblicamente a ação do diabo, até onde ele pode ir. E ao criar esse monte de coisa, sai as heresia. Deixa eu continuar aqui, porque eu preciso chegar numa parte aqui. Fala assim, ó, a página 82. A partir do texto de Isaías 14, versículo 2, é que conhecemos que o termo Lúcifer, que no texto de Isaías, o querubim ungido de Ezequiel, aparece como Halel. O termo lá, irmão, é Halel Ben Sha'ar, que traduziram para Lúcifer ou Lucifere no latim. Outra coisa que eu vou desmistificar aqui. O nome dele não é Lúcifer. Sabia disso? Que o nome do diabo, que a Bíblia não é Lúcifer. As pessoas pensam que é. Lúcifer é só uma palavra. Que só tem na Bíblia em latim. A Bíblia hebraica, ali não está trazendo o nome de Lúcifer. Todas as vezes que a Bíblia está falando da personagem do anjo caído, a Bíblia chama no hebraico de Satã. No Velho Testamento, como aparece 2 vezes em Jó,
e aparece no livro de Crônicas, Satã, mas em lugar nenhum. E no Novo Testamento, que aparece a palavra Satanás, derivada também do termo Satã, e a palavra diablos, que é a palavra que quer dizer adversário, é melhor, tentador. E a palavra Satã quer dizer adversário. Inclusive, você vai encontrar várias palavras na Bíblia quando fala que um adversário se colocou na frente de alguém, a palavra é Satã. Não é outra palavra. A palavra é Satã, mas os tradutores da Bíblia soube interpretar, entender que a palavra simplesmente significava adversário e traduziu como adversário. Mas aquilo que estava relacionado à pessoa de Satanás, eles traduziram como Satã. Mas o termo Lúcifer só tem na Bíblia em latim, que é a tradução do termo Halel Ben Shah. Halel Ben Shah quer dizer luz de Deus e filho da alva. Ou seja, a claridade do amanhecer. Nada, não tem mais diferente que isso. Quer dizer, tipo assim, ó, a noite passou e o dia clareou. É isso. Então, o termo Lúcifer, portador de luz, aquele que leva a luz, que é aquele que faz clarear o dia. No século II, inclusive, para quem não sabe, existia um bispo chamado Lúcifer. Os irmãos sabiam disso? Era um bom cristão. Porque até no século III, Lúcifer era um nome dado a pessoas. Quando houve origem que fez essa conotação de Lúcifer ao diabo, as pessoas tiveram medo de colocar, não quiseram mais colocar nome filho algum de Lúcifer. Você pode fazer o Google agora e procurar Santo Lúcifer, que você vai achar aí na internet um dos crentes que existiu no período da patrística, que o nome dele era Lúcifer. Nós vemos isso, por exemplo, ninguém coloca o nome do filho de Judas. E o nome Judas, que vem do grego, do hebraico, como Yudai, que quer dizer Judá, que significa louvor. Mas a conotação ficou tão ruim que ninguém coloca o nome de Judas. Então, a palavra Lúcifer tem um significado bonito. Antigamente, as pessoas criavam essas coisas místicas em volta de como eu já falei, de pé de boi, de blá, blá, blá. E eles falavam que se o demônio manifestar e ele falar que é o Lúcifer, já era, ele não sai nunca mais, porque ninguém tem poder para expulsar Lúcifer. Primeiro que ele não vai ser. Aí o diabo aproveita, irmão, os demônios. Aí eu sou o Lúcifer, que as pessoas gostam de conversar. Qual que é seu nome? Aí eu sou o Lúcifer. Aí ainda fala até Lucifer, coloca mais força. As pessoas vão acreditar. Não é o nome do diabo. O comentarista coloca aqui Lúcifer várias vezes, mas esse não é o nome dele. Nós não sabemos qual o nome que ele tinha antes de cair, que hoje até perdeu tudo. Nós não sabemos qual o nome dele. Mas Lúcifer não é. Então, Lúcifer é só uma tradução que em latim foi colocado Lucifere, que quer dizer portador de luz. Na outra parte, natureza de Lúcifer após a queda. Eu vou correr aqui para terminar pelo menos isso aqui. Pelo amor de Deus, pensei que ia conseguir terminar essa terceira unidade toda e não consegui. Ele fala, após a queda, Luz tornou-se absolutamente corrompido, não possuindo nenhuma fagulha de bondade em sua natureza. O ódio que ele nutre contra Deus e sua obra é vastamente evidenciada pelas Escrituras Sagradas. Por esse motivo é chamado também de Satanás. O nome Satanás deriva do hebraico como Satã e significa adversário, aquele que põe um lado para acusar, para se opor. Ele fala, a Bíblia usa também outros nomes para Satanás, como o diabo, que quer dizer acaluniador ou tentador, serpente, que tem a ver com a astúcia dele, Belzebu, que é uma ironia com o nome do deus dos filisteus, que era Baal-Zebub, deus de Ecrom. Os judeus fizeram um trocadilho com o nome de Baal-Zebub, deus de Ecrom, que traz o significado de deus das moscas, e usou o termo Belzebu, da qual eles até acusam Jesus de ser príncipe dos demônios, Belzebu, deus da mosca. E príncipe deste mundo, que tem a ver com o seu sistema implantado no mundo de governo, potestades do alto, ou seja, poderes nas regiões celestiais, e maligno, que tem a ver com o seu caráter maligno de sempre trazer prejuízo ao povo de Deus. Então, Lúcifer não é o nome dele, só lembrando disso. As atividades de Satanás dos demônios. Ele vai mostrar aqui que é dominar, cegar, enganar, destruir o ser humano. Ele mostra que Satanás não age sozinho, ele possui um exército de anjos caídos que atuam juntamente com ele.
Mas embaixo ele fala assim: os demônios são seres espirituais da maldade que atuam em favor de seu líder maior, o diabo. Ele atua de forma diversificada, buscando a destruição do maior número de pessoas possível. Lembrando que a preocupação do diabo em destruir o povo de Deus não é tirar ninguém da igreja, nem fazer ninguém ficar pobre, como alguns falam. O diabo, a preocupação dele é cegar o povo de Deus, enganar o povo de Deus. É fazer com que o povo de Deus fique na igreja aconchegado, eles vivem de qualquer maneira, tudo tranquilo, parecendo crente. Não tem essa preocupação. O pessoal acha que a ação do diabo é pôr doença, é destruir casamento, é fazer o povo ficar pobre, é matar os outros. A preocupação dele é essa. A preocupação dele é destruir espiritualmente o povo de Deus. Ele mostra aqui que é dominar, cegar, enganar. Essa é a preocupação do diabo. E é o que ele tem feito muito nesses últimos dias. Cegado pessoas, enganado pessoas. Tem um evangelhozinho ruim sendo pregado nas igrejas aí. O negócio parece ser verdade, mas não é. São coisas com trocas de palavra que faz o povo não raciocinar direito, e as pessoas são encantadas com pessoas que andam pregando, citando Bíblia de qualquer maneira, que às vezes parece ser uma verdade e nada mais é do que uma mentira. Então nós temos que tomar muito cuidado dessas coisas. Eu ia falar assim, ó, os demônios, por serem espíritos sem corpo, buscam corpos para desfrutar de sensações através deles, bem como para destruí-los. O melhor exemplo para ilustrar este fato é o endemoniado de Gadara. As pessoas, com esse negócio de... Eu não sei se alguém já teve experiência com demônios, eu já tive bastante. Aquilo, irmão, quando as pessoas ficam contorcendo ali, aquilo é o espírito da pessoa não aceitando um espírito maligno ali. E aquilo causa dores na pessoa, e as pessoas ficam ali brincando com o demônio, perguntando: o que você ganhou? O que você quer beber? Quanto que te pagaram? Quem fez isso? O demônio é mentiroso, as pessoas têm que parar com esse negócio de ficar perguntando. E eu não sei se os irmãos já viram, a pessoa fala que está endemoniado ou está endemoniado, o que você ganhou? Eu ganhei tal coisa. Quem que te deu? A sogra dela. Aí já cria um problema entre a nora e a sogra. Para que a pessoa quer ouvir isso? Jesus, ele fazia simplesmente uma coisa: quando o demônio começava a falar, ele mandava ele calar a boca. Mandava calar. Quando Jesus perguntou o nome do demônio de Gadara, era simplesmente para mostrar para o povo que estava à sua volta o perigo que aquele homem que estava ali estava correndo. Ele disse: olha, qual que é seu nome? Ele falou: Legião. Ele vai explicar por quê. Porque somos muitos. Vocês estão entendendo? Por que Jesus permitiu aqueles demônios entrar nos porcos? Só para mostrar para aquele povo que aquele homem andou tempos, anos. As pessoas tinham medo de passar perto dele. Ele quebrava correntes, quebrava barra de ferro, destruía tudo. Morava no cemitério. A Bíblia fala que ele gritava. Se ele gritava, era de dor. Quando os demônios entrou naqueles porcos e precipitou aqueles porcos do abismo, era para que o povo visse o que aquele demônio poderia ter feito aquele homem. E os demônios entraram em 2.000 porcos. E todos aqueles demônios estavam apenas em um corpo. E as pessoas não viram isso. Aí hoje as pessoas ficam essas besteiras perguntando o que o demônio quer, o que o demônio ganhou. Em vez de chegar e expulsar o demônio rápido. Pai da mentira, realmente. Ele é o pai da mentira e as pessoas gostam de ouvir mentira. Ficar lá perguntando para o demônio o que ele ganhou. O demônio, as pessoas citam lá João, aquilo não está falando do demônio, que eles ainda colocou o termo lá que não está lá. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Aquele versículo não está falando do diabo, não. O que o diabo, como o comentarista mostra aqui, ele tem esse interesse de matar, só que matar espiritualmente é acabar com a vida espiritual da pessoa. João 10:10 não tem nada a ver com o diabo. O diabo, o principal foco dele é fazer o povo andar em trevas, enganado. Principalmente dentro da igreja. Não precisa arrancar da igreja, fica lá. Acostuma com as coisas de lá. Simplesmente só não precisa fazer tudo que a Bíblia manda. Por que a maioria das pessoas gosta de fazer pergunta para a liderança da igreja? Um dos exemplos. Pastor, eu posso ir no cassino? Uma vez um irmão perguntou isso para mim. Quando eles inaugurou uma porcaria de um cassino aqui perto da minha casa, aqui, ele perguntou: eu posso ir no cassino?
Eu fui perguntei para ele, o irmão está perguntando porque tem dúvida ou o irmão quer um aval meu para ir pecar? Ele, não, não, eu tenho dúvida. Eu falei, vou fazer outra pergunta, irmão. O que, que o irmão vai caçar no cassino? O irmão joga? Ele, não. Eu falei, lá não tem nada de chinelo. Lá tem restaurante. Eu falei, rapaz, contando em restaurante, tem que ir embora, você vai caçar restaurante de cassino. Falei, irmão, a Bíblia fala que nós somos chamados à liberdade, mas não devemos usar a liberdade para dar ocasião à carne. Toma cuidado. Só que não adiantou. Perguntou e depois foi lá naquele satanás naquele lugar. Não sei nem por que pergunta. Outra vez um rapaz perguntou para mim, o que, que o senhor acha de usar brinco? Eu falei, usei e achei que era bonito e era uma porcaria. Só aprendi que vira homem depois de ser crente, falei com ele. Brinco não é coisa de crente usar, não. Esses crentes que usam brinquinhos na igreja, isso não é crente, não. Vamos ver, não tem nada de crente, não. Aí ele falou assim, mas e se eu pôr o brinco para minha autoestima? Eu falei, rapaz, se um brinco for levantar a estima de alguém, as mulheres iam ter estima lá no topo, porque mulher usa brinco. Falei, então não estou entendendo a sua colocação. Falei, se brinco não aumenta a estima de ninguém. Você quer ter autoestima, acredita em você. Segundo, ora a Deus. Falei, camarada, quando começa a colocar brinquinho na orelha, não tá nada de Jesus na vida dele. Aí perguntou sobre tatuagem. Eu falei, biblicamente não tem como te dizer que tatuagem é pecado. Até mostrei para ele. Meu corpo parece uma revistinha de cartoon. Eu tenho 14 tatuagens. Fiz quando não era cristão, meu irmão era tatuador. Mas aí eu falei com ele, mas eu te aconselho a não fazer. Aí perguntei para ele, falei, olha, eu não tenho tatuagem no meu pescoço, no meu rosto. Se amanhã eu aparecer com a tatuagem aqui em mim, o que, que você vai pensar de mim? Ah, que você está fraco espiritual. Eu falei, então o que, que você acha que eles vão pensar de você se aparecer com a tatuagem? Mas o filho do Satanás depois apareceu com 2 brincos na orelha e o braço todo tatuado. Está desviado hoje. Está desviado. Isso é para os irmãos entender as coisas. E a pergunta básica que o povo gosta. Posso beber vinho? Você pode beber o que você quiser, até solução de bateria. Eu não estou nem com você, não. Só que tem uma coisa, saiba de uma coisa: todo cristão, irmão, que inventa esse negócio de beber vinho, ele está ruim espiritualmente. Partiu para o lado de beber vinho, não tem compromisso com Deus. E eles inventaram na internet com alguns pregadores aí que não pode embriagar. Não tem isso na Bíblia, irmão. Não tem isso na Bíblia, não. O versículo bíblico de Efésios 5,18, não embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei do Espírito Santo, não tem a ver com beber vinho, não está mandando e nem proibindo beber vinho. O que o apóstolo Paulo quer dizer é o seguinte, olha, não preocupo com as coisas seculares, andam cheio do Espírito Santo, porque quem está cheio do Espírito Santo não está preocupado em beber vinho, não. Ah, é só uma tacinha. Cheguei aqui nesse estado aqui, que eu morei em Ohio 2 anos, um rapaz conhecido do Brasil, por um acaso ele abriu a geladeirinha dele perto de mim, tinha lá um monte de corona. Aí sabe qual foi a desculpa dele? Que ele teve um problema nos rins e o médico aconselhou ele a beber cerveja. Primeiro, por que ele não pegou uma cerveja sem álcool? Segundo, não tem nada melhor do que água para o rim. Para nada na vida. A água é a melhor coisa para qualquer coisa da vida. Mas ele preferiu beber cerveja. E não era à toa que ele estava com o pé na cova espiritual quando eu cheguei aqui. Capenga, mas capenga mesmo espiritual. Então as pessoas querem aval e querem despistar, e o diabo vai colocando isso na igreja. É uma coisinha aqui que parece culto, mas não é. É uma fumacinha ali. É uma luzinha que apaga. É uma igrejinha pintada de preto. É o povo vestindo num padrão com as roupas esquisitas. Presta atenção, mano. É um iPad levado para a igreja que não leva a Bíblia em formato papel. É o povo no celular. Bom, crente. Eu estou falando sério. Um crente que não carrega a Bíblia e fica lendo Bíblia em aplicativo. Vai me desculpar. O aplicativo para a pessoa não cristã que vai lá, você mandou abrir, ele foi lá na Bíblia Online na hora. Ou, por exemplo, eu conheci um pastor aqui, eu não posso tirar os méritos dele. Ele usava a Bíblia no iPad, porque diz ele que a letra era maior e melhor para ele, que ele tinha uma dificuldade por causa do problema das vistas. Mas ele nunca deixou de levar a Bíblia formato papel dele para o público. As igrejas estão tomando conta desse tipo de coisa. Uma vez o irmão falou comigo, até por versículo, irmão, de telão, de televisão, eu não gosto disso. Eu acho que não tinha coisa melhor, igual antigamente, você ir na igreja e abrir a sua Bíblia e a pessoa ímpar do seu lado, você vai dar sua Bíblia para ele ler e mostra o local para ele ler. Mas as pessoas estão deixando essas coisas infiltradas na igreja, são esses coisinhas que entrou na igreja que não é culto. Não é culto. É muita coisinha que entrou na igreja que não é culto. E está parecendo que está tudo bem. Ah, mas não tem nada a ver. É dancinha daqui, é dancinha de lá.
Aí ele vai e fala assim, mas o Davi dançou. Desse jeito que alguns andam dançando, ele não dançou, não. E outra coisa, me mostra Davi dançando dentro do templo. Não tem. Miriam dançou, nem do templo, nem dentro do tabernáculo. Não tem. Isso são paliativos para enrolar o povo. Esse ano passou um Camboriú e o pregador lá que pregou falou uma coisa que toda vez que eu for pregar, os irmãos podem observar, eu penso para tirar. É o tal do fundo musical. A pessoa precisa do fundo musical para causar emocionalismo no povo, porque a pregação dele não está fazendo nada. Um dia eu vi um camarada pregando, quando a mulher parecia que estava batendo em um órgão, parecia que estava num concerto, e ele ia pregando, aumentando a voz, ele ia batendo aquele demônio daquele teclado atrás. Eu passei a prestar atenção no teclado, já não está ouvindo mais nada sendo pregado. É o fundo musical. Tem um pastor aí que foi quem introduziu o fundo musical nas igrejas do Brasil, que ele aprendeu aqui na América. Ele foi lá, colocou nos Gideões, e depois ele se orgulhou no podcast de falar que ele que colocou os fundos musical para os pregadores pregar. Esse extremo só serve para enrolar culto na igreja. Culto da igreja tem que ser um culto centrado na Bíblia e em louvor a Deus, nada mais do que isso. Então nós não precisamos desse paliativo. Vamos terminar aqui, irmão, dizendo o seguinte, que o Novo Testamento está repleto de passagens que evidencia a ação maldosa dos demônios, como enfermidades, nudez, cegueira e o jovem lunático. Quando eu disse, irmão, que o diabo ele não tem essa preocupação de fazer isso com as pessoas, é a principal preocupação. A preocupação é tornar o povo enganado. Eu não queria dizer de forma alguma que o diabo não possa pôr enfermidade de alguém, que o diabo não possa atuar nas finanças de alguém, de forma alguma quis dizer isso. O que eu quis dizer é que não é a primazia dele fazer isso. A primazia dele é tirar o foco do povo de Deus da eternidade e de servir a Deus. Agora, ele mostra aqui algumas passagens que Jesus libertou pessoas de enfermidade, conforme mostra aquela mulher encurvada na sinagoga, que tinha 18 anos, e o próprio Jesus fala que ela estava presa por Satanás. Mostra o demoniado de Gadara, que ele causou nudez nele. Cegueira espiritual, tinha um jovem, tinha uma pessoa cega que era da ação do diabo, mas nem todas as cegueiras na Bíblia foi a ação do diabo, entendemos isso também. E um jovem lunático. Essa parte aqui, irmãos, eu acho interessante, sabe por quê? Hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão romantizando algumas coisas. Tudo é levar para o psicólogo. Não estou tirando aqui que os psicólogos têm o seu papel, de forma alguma. Mas, como cristão, você deve orar. Não ir levando o seu filho para psicólogo, seu filho está com problema na escola, alguma coisa, leva para psicólogo. Ora. Aqui é uma coisa muito normal. Se você pegar ali, você vai ver nessa passagem aqui que esse jovem tinha ataque epilético. Nós sabemos que ataque epilético é algum problema que a pessoa tem, que falta ar no seu cérebro e ele acaba dando convulsão. Eu já tive vários amigos que davam ataque epilético. Mas pode ter uma mão do diabo nisso e as pessoas não vê. Do mesmo jeito que tem vários tipos de enfermidade que pode ser uma ação do diabo. E Jesus logo identificou que aqueles ataques epiléticos daquele jovem não era simplesmente uma doença, era um demônio. Por isso que hoje nós não podemos psicologizar tudo e nem tampouco achar que médico vai dar a solução para aquilo que é espiritual. Há uma necessidade do povo ter o olho aberto para isso. Há uma necessidade. Isso é muito sério. E as pessoas ficam brincando com esses trem de demônio na igreja. Hoje em dia tem umas igrejinhas no Brasil, irmão, que é tempo de fechar tudo. Aquilo é uma vergonha para o evangelho. Uns camaradas que ficam pagando pessoas para ir lá falar que tem endemoniado. Um dia desse teve um expulsando um demônio, dizer que tinha um arco e flecha, e ele soltava a flecha, não tinha nem nome de Jesus na flecha, e batia no demônio, a pessoa liberta. Depois apareceu nessa mesma igreja desse tribulado, desse cara, uma pessoa que disse que estava endemoniada, que estava com o espírito da Shakira. A Shakira está viva e o espírito dela está pegando a unida. E o espírito ele até falou errado, da Arquelina, da Arlequina, do Coringa. E ele pegou e falou lá que a menina estava com o espírito da mulher do Coringa. As besteiras, para os irmãos entenderem, as besteiras que as pessoas não pegam ninguém. E pagando pessoas. Outro dia eles apareciam lá em Valadares, lá perto da nossa região lá, com uma faca na mão e ele falando, se eu tenho algum pecado e o poder de Deus está na minha vida, você vai conseguir me furar. E eu pensei, gente, por que o demônio não pegou aquele cara e estripou ele todinho?
Os tipos de besteira. Agora eu pergunto aos irmãos: glorifica a Deus? Não, está mostrando que o cara é muito poderoso. Tem poder demais, esse camarada. E esses são os tipos de coisas que têm aparecido nas igrejas. E isso ele mostra aqui, que o demônio, além de tudo, tem o interesse de disseminar doutrina falsa, foi o que eu falei, desses enganos no meio da igreja, onde as pessoas estão trazendo as suas experiências como doutrina e, além de tudo, experiências inventadas, que nem sequer as pessoas têm essa realmente autoridade nos espíritos malignos. Isso nada mais é do que invencionice. As igrejas estão tão ruins que os demônios nem manifestam lá. O demônio já sabe, isso aqui é meu, para que eu vou perder meu tempo ali? Nem manifesta. Da outra parte, para terminar essa parte do demônio, ele fala assim: o limite para ações demoníacas dos demônios, ele fala: Satanás e seu exército pode atuar de forma variada, contudo, nunca atua de forma livre e limitada. O que ele quer mostrar aqui, irmão, é que o diabo só vai até onde Deus permite. Você vê isso no livro de Jó, que ele precisou da autorização de Deus para poder atuar aquilo que ele fez na vida de Jó. O Martinho Lutero costumava dizer que o diabo ele é um cão da coleira de Deus. Ele só atua até onde Deus permite. Ele não pode fazer nada que ele não peça autorização a Deus. Lembrando que, se você estiver sofrendo qualquer ataque do inimigo, a sua confiança tem que aumentar em Deus, porque você está ciente que Deus permitiu ele fazer isso, porque Deus vai fortalecer você. E os demônios, fala que o destino de Satanás e dos demônios nada mais é que ele mostra aqui, ó. O chefe dos demônios foi julgado e receberá sua sentença. Ele ficará preso eternamente no lago de fogo. O diabo já está julgado. E eu vou terminar com essa questão, que uma vez alguém me perguntou: o diabo, se ele arrepender, Deus perdoa ele? Se ele arrepender, Deus perdoa. Deus é perdoador. É claro que Deus perdoa. Agora, o negócio é, ele é irreconciliável. Ele é irreconciliável. Ele não tem essa condição de reconciliar. E outra coisa, quando o diabo ele pecou, ele já foi sentenciado. Ele já foi sentenciado à perdição eterna. Jesus disse que o Espírito Santo, quando ele viesse, convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça. E ele vai falar do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado, já está condenado. Então, ou seja, o diabo ele já foi sentenciado, e quando Deus dá o seu decreto, ele não volta atrás, como eu falei nas nossas primeiras aulas. Então, o diabo já está sentenciado, por isso ele não tem como pedir perdão e nem ser salvo. E além de tudo, ele é irreconciliável. Ele não tem perdão por essa razão. E razão é essa que ele quer arrastar bom número de pessoas atrás dele para a perdição eterna, onde ele vai sofrer eternamente junto com todas as pessoas que abandonaram e esqueceram de Deus. Então, essa é a razão porque esse infeliz não tem perdão, porque ele já foi julgado. No momento que ele caiu, a sentença dele veio, então é a única razão. Mas, fora isso, digamos que se Deus não tivesse decretado a sentença já do diabo e ele se arrependesse, Deus perdoa, meu Deus é perdoador. Que as pessoas falam que o diabo não tem perdão, que ele pecou num corpo espiritual. Não tem nada a ver. Não tem perdão porque ele pecou e Deus já sentenciou ele. Então, essa é a razão. Não tem outra razão. Mas eu queria ver com os irmãos o seguinte: eu, por alguma razão, eu acho que nós não vamos conseguir terminar essa aula na próxima aula, nesse livro. Nós ainda temos 2 unidades. Se os irmãos querem estender uma aula a mais, para nós conseguirmos terminar, ou então vamos ter que fazer um apanhado muito rápido aqui dessas 2 últimas unidades para poder passar para os irmãos. Porque cada matéria dessa aqui, irmãos, ela é estudada separadamente. Por exemplo, você vai estudar teontologia. Eu estudei teontologia por 6 meses. Cristologia por 4 meses. No curso do pastor Luiz Prestes, que os irmãos conhecem, os irmãos de Canérica, cada matéria são 8 aulas. 7 a 8 aulas. Então, por exemplo, a matéria de angelologia que eu ministrei lá, das últimas matérias que eu ministrei no curso do bacharel, foram 8 aulas só na matéria de anjo. E aqui tentou falar em poucos minutos, menos de 1 hora eu tive que falar isso aqui. Então, comparado com o irmão, toda a matéria de teologia sistemática ele resumiu em um livro. E isso, para mim, acaba ficando. Eu acho faltoso
com o povo que está fazendo o curso. Porque eu, se eu fosse preparar um curso, eu nunca colocaria essas matérias tudo acumulado, igual está aqui num livro só. Poderia colocar num livro mais robusto e ministrar com mais tempo. Não tem como falar de teologia sistemática com 5 aulas, todas as matérias. Nós ainda temos a doutrina do homem e do pecado e da salvação. E na última unidade, nós temos a doutrina da igreja e do Espírito Santo. Então, o que os irmãos pensam? Mais uma aula ou mais uma aula? Então, amém. Eu vou colocar no grupo depois para os irmãos que faltaram ficar sabendo que nós temos, então, uma aula a mais. Lembrando que, já que essa não é a nossa penúltima aula, na próxima aula os irmãos devem fazer o pagamento para o pastor Valdir, para que ele possa estar fazendo o pedido do livro para os irmãos. Na última, nós tivemos algumas dificuldades também com os irmãos do lado nosso de cá, e tiveram o livro em mãos uma semana depois. Então, vamos fazer o máximo para esse próximo livro estar com os livros na data certa. Meu irmão, vamos agradecer ao Senhor. Vou pedir o presbítero Sérgio para estar agradecendo a Deus. Logo após, os irmãos tenham liberdade para poder se retirar da sala. Amém. Senhor Deus, Pai, Senhor Jesus, Papai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, por este aprendizado, Senhor. Pai, toma em tuas mãos, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor. E nós viemos, ó Pai, a cada dia mais crescer na tua presença, crescer em ensinamentos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do nosso professor. Pai, em nome de Jesus, continua capacitando a vida dele, Papai, para a honra e glória do teu santo nome. Nos dê uma noite abençoada na tua presença, continua nos guardando para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente noite.